Olá pessoal, tudo certo? Eduardo Matos falando. Os motivos são muito menos importantes do que o comportamento. Todos nós sabemos disso. Se alguém tiver boas intenções, mas trata mal as pessoas, essas boas intenções não significam nada. Assim como acontece com os indivíduos, também é com os governos. O capitalismo, ele pode soar menos nobre que o comunismo, pois o indivíduo buscar o sucesso com o melhor das suas habilidades, isso é o capitalismo. Todos compartilham tudo igualmente, isso é o comunismo. Mas é o capitalismo que produz liberdade. Ele sozinho tirou milhões da pobreza, enquanto o comunismo manteve milhões empobrecidos e, sem exceção, destruiu a liberdade desses indivíduos. O capitalismo, mesmo com todas as suas imperfeições, permite uma sociedade decente. O comunismo, o que quer que seja declarado, as suas intenções levam à maldade. No entanto, cada vez mais as pessoas ignoram ou negam o mal dessa ideologia, que em um período de apenas 60 anos criou um totalitarismo moderno, que privou mais pessoas de direitos humanos, que mais torturou e que mais matou pessoas do que qualquer ideologia da história. Como podemos explicar isso? Existem duas maneiras. Uma é a ignorância. As pessoas simplesmente não sabem a verdade sobre o comunismo. A segunda é a cegueira voluntária. As pessoas sabem a verdade, mas optam por ignorá-lo, porque a verdade sobre os horrores do comunismo é dolorosa demais para ser confrontada. Dado o triste estado do nosso sistema educacional, podemos presumir que a maioria das pessoas caiam na primeira categoria. Eles simplesmente não sabem. Então deixe-me apresentar alguns fatos. Mas antes de fazer isso, eu preciso responder uma outra questão. Por que é importante que todos saibam o que o comunismo fez? Aqui 3 razões. A primeira, temos uma obrigação moral para com as vítimas do comunismo de não esquecê-los. Assim como temos a obrigação moral de lembrar as vítimas da escravidão, temos a mesma obrigação para com os bilhões de vítimas do comunismo, especialmente os 100 milhões que foram assassinados. Em segundo lugar, a melhor maneira de evitar que o mal volte a ocorrer é enfrentá-lo em todo o seu horror. O fato de que muitas pessoas hoje, especialmente os jovens, mencionam o comunismo como uma viável opção pela sociedade moderna, prova que eles não conhecem o histórico moral do comunismo. Portanto, eles não temem propriamente o comunismo, o que significa que essa maldade pode acontecer novamente. E por que isso poderia acontecer de novo? Isso leva à razão número 3. Os líderes de regimes comunistas e o vasto número de pessoas que ajudaram esses líderes a torturar, escravizar e assassinar foram de maioria de pessoas normais, o que significa que qualquer sociedade, incluindo as livres, pode evoluir para o comunismo ou para alguma maldade parecida. Agora, alguns fatos. Baseado no autoritário livro Negro do Comunismo, escrito por 6 acadêmicos franceses e publicado pela Universidade de Harvard nos Estados Unidos, aqui estão o número de pessoas comuns assassinadas por regimes comunistas. O Vietnã, 1 milhão de pessoas. A Europa Oriental, 1 milhão de pessoas. A Etiópia, 1,5 milhão de pessoas, 1 milhão e 500, né? Coreia do Norte, 2 milhões de pessoas. O Camboja, 2 milhões de pessoas. A União Soviética, 20 milhões de pessoas. E por último a China, que matou 65 milhões de pessoas. Esses números, eles são conservadores, ou seja, não sabemos a sua real extensão. E claro, esses números não descrevem o sofrimento suportado por centenas de milhões que não foram assassinados. Tem a privação sistemática das pessoas de seu direito de falar livremente, de adorar livremente, de abrir um negócio ou mesmo de sair e viajar para outros lugares. Sem leis para te ajudar, sem internet livre para você ser você mesmo, a pobreza de quase todos os países comunistas pela corrupção dos seus salvadores, a prisão de um grande número de pessoas e, claro, o trauma sofrido por centenas de milhões de amigos e parentes dos assassinados e presos. Esses números não falam sobre os milhões congelados na vasta prisão siberiana soviética, um sistema de campos conhecidos como Arquipélago Gulag, ou a prática de rotina dos comunistas vietnamitas de enterrar camponeses vivos para aterrorizar todos os camponeses e fazê-los apoiar os comunistas. Ou o uso de Mao Tse-tung de horríveis torturas para punir oponentes e intimidar camponeses.
As pessoas associam maldade com as trevas, mas é muito mais fácil você olhar em direção à escuridão. Para mim, eu prefiro mais a noite do que o dia. Agora, já tentou olhar para luz direta, para o sol, por exemplo? Ela te cegará. Prefiro então associar a maldade com brilho extremo, visto que as pessoas raramente olham para a maldade real. A gente não olha para a maldade real. E aqueles que não confrontam a verdadeira maldade muitas vezes inventam males como racismo sistêmico, masculinidade tóxica ou patriarcado, que são muito mais fáceis de enfrentar. O livro dos Salmos declara: aqueles que amam a Deus devem odiar o mal. Mas se você não acredita em Deus, natural a gente ter dúvidas, a gente pode interpretar como aqueles que amam as outras pessoas devem odiar a maldade. Se você não odeia o comunismo, então você não se preocupa com a maldade no mundo ou muito menos ama as pessoas. Tá? Esse foi um texto do PragerU. Se você gostou, deixe seu joinha. Abraço a todos, até a próxima.